Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra, né? Domingo, como é bom, né? Não sei vocês, mas final de semana para mim é sempre muito bom pelo descanso, pela tranquilidade, pelo tempo que a gente pode ficar em casa com a família e a gente tem mais tempo, né? Principalmente para descansar e estar aqui com a leitura. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar. Hoje a gente continua aí no livro de Ezequiel, né? Essa semana toda a gente foi dentro dessa leitura em Ezequiel. Semana que vem ainda vamos e o início da outra semana, né? Então a gente tem um livro bem grande, que é o livro do profeta Ezequiel, onde muitas profecias o Senhor trouxe através dele para aquele momento de Israel, já no exílio da Babilônia, e o Senhor falando com aqueles que estavam exilados na Babilônia e com aqueles que restaram em Jerusalém e Judá e que continuavam se prostituindo, desobedecendo a Deus, né? Parece que nada do que eles tinham sofrido até aquele momento fazia diferença, né? A respeito daquilo que Deus estava tratando com eles para ver se eles se arrependiam, se voltavam para o Senhor. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse domingo, por esse final de semana, por essa semana, Pai, que nós caminhamos aqui na palavra, dentro do profeta Ezequiel. Que palavra tremenda, Senhor, que o Senhor tem revelado ao seu povo Israel nesse momento e para nós hoje, porque nós sabemos que isso reflete automaticamente naquilo que o Senhor está fazendo hoje na nação de Israel e com toda a igreja, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelas ministrações que o Senhor já tem feito até aqui conosco. Muito obrigada por esse ano, Senhor, que tem caminhado tão bem, Senhor, na Tua presença. Temos tido tanto amor da Tua parte, Jesus, cuidando de nós todos os dias, zelando pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigada, Jesus, porque mais um dia o Senhor nos permitiu levantar em paz, em segurança, com alegria, com saúde. E nós te louvamos, Senhor, porque tudo vem de Ti. Tudo, Senhor, vem de Ti para as nossas vidas. Por isso somos gratos, Deus. Amém. Vamos lá, gente. Então, Ezequiel capítulo 20 e 21 hoje, né? Semana 36, dia 7. Hoje é domingo, dia 3 de setembro. E a gente vai caminhando aqui, então, hoje capítulo 20 e 21. Então, Ezequiel capítulo 20, versículo 1 diz assim: No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns homens idosos, líderes de Israel, vieram à minha casa para pedir orientações do Senhor. Eles ficaram sentados diante de mim, esperando a resposta. E essa foi a resposta do Senhor: Filho do homem, responda assim aos líderes de Israel. Assim diz o soberano Senhor: Como vocês se atrevem a me pedir orientação? Juro pela minha própria vida que não lhes direi uma só palavra, palavra do soberano Senhor. Você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Então mostre a eles os horríveis pecados que seus antepassados cometeram. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: Quando escolhi Israel para ser meu povo, jurei com minha mão erguida para o meu povo que eu, o Senhor, seria o seu Deus. Mostrei-lhes quem eu era e eles me conheceram. Prometi tirar Israel do Egito e jurei que lhe daria uma terra onde manam leite e mel, escolhida para eles havia muito tempo, a melhor terra de todas as terras. Mas exigi deles uma coisa: joguem fora os ídolos repugnantes que vocês têm adorado aqui no Egito. Limpem suas vidas da impureza espiritual do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles não me obedeceram, não quiseram deixar de lado as imagens dos deuses do Egito. Estavam muito felizes e satisfeitos com aqueles ídolos. Eu poderia muito bem lançar sobre eles toda a minha ira, destruí-los antes mesmo de saírem do Egito. Mas, por amor do meu nome, eu não castiguei ali mesmo o povo de Israel. Se isso acontecesse, os outros povos iriam zombar de mim, porque eu já tinha mostrado ao mundo quem eu era. Por isso, livrei-os da escravidão no Egito e os levei para o deserto. Ali, lhes dei os meus mandamentos. Quem cumprir fielmente esse mandamento viverá, para se lembrarem de que fui eu, o Senhor, quem escolheu Israel para ser o meu povo santo, separado do pecado. Criei o sábado, o dia do descanso, um dia separado na semana.
Apesar disso, ainda no deserto, eles se revoltaram contra mim, desobedeceram aos meus mandamentos, que são fontes de vida para quem obedece. Não respeitaram os meus sábados. Mais uma vez tive motivos suficientes para lançar sobre eles a minha ira e acabar com Israel. Ali mesmo, no meio do deserto, mas, novamente, para proteger a honra do meu nome, de zombaria dos povos que me tinham visto libertar Israel do Egito, não destruí o povo. Aí as outras nações diriam: ele não foi capaz de cuidar de Israel e por isso o destruiu. Mas, como castigo, jurei que nenhum daqueles desobedientes entraria na terra prometida, terra onde há leite e mel em abundância, a melhor terra de todas as terras. Foi esse o resultado da desobediência às minhas leis. Eles não seguiram os meus mandamentos e não respeitaram os dias de descanso, pois os seus corações ainda amavam os seus ídolos do Egito. Apesar de todos esses pecados, eu não os destruí completamente no deserto. Depois, avisei a geração seguinte: não cometam os mesmos pecados de seus pais. Não adorem os ídolos do Egito como eles fizeram. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. Obedeçam as minhas leis, ponham em prática os meus mandamentos. Respeitem os meus sábados, ele é um sinal da aliança que eu fiz com Israel. O sábado fará com que lembre de que eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas aquela geração também se revoltou contra mim. Não obedeceram às minhas leis, nem puseram em prática os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumpre fielmente. Pelo contrário, eles também desprezaram os meus sábados. Era mais do que justo derramar a minha ira sobre aquele povo no deserto. Mas, para que o meu nome não fosse alvo de zombaria e gracejos entre as outras nações, que viram que eu os havia tirado do Egito, eu contive o meu braço e não os destruí no deserto. Enquanto ainda marchavam sem rumo pelo deserto, jurei que haveria de espalhá-los por todas as nações da terra, porque tinham sido desobedientes, porque não tinham cumprido as minhas leis, porque haviam desprezado os meus sábados e porque continuavam a amar os falsos deuses que seus pais tinham adorado no Egito. Por causa disso, deixei que eles adotassem costumes e leis sem o menor valor, pelos quais eles jamais podiam receber vida. Na esperança de que se afastassem horrorizados, deixei que eles se afundassem no pecado. Eles chegaram a oferecer seus primeiros filhos como sacrifício aos ídolos. Isso aconteceu para que ficassem cheios de pavor e reconhecessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, diga o seguinte ao povo de Israel: assim diz o soberano Senhor. Seus antepassados continuaram a me ofender e desobedecer quando entraram na terra que eu havia preparado para eles e prometido com juramento. Bastava descobrirem um monte alto, uma grande árvore, e corriam para oferecer sacrifícios, queimar incenso perfumado e derramar vinho para adorar os seus ídolos, fazendo crescer cada vez mais a minha ira. Eu lhes perguntei: que lugar de sacrifício é esse? Onde vocês vão fazer? O que vocês vão fazer lá? Por isso, até hoje, esses lugares altos são conhecidos como lugares de sacrifício. Portanto, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: vocês que vivem na Babilônia vão continuar a viver na impureza espiritual como fizeram os seus antepassados? Vão continuar adorando os seus ídolos? Quando vocês oferecem seus filhos aos ídolos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Deverei ouvir o que dizem ou responder a esse falso pedido de orientação, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não lhes darei a menor ajuda, mesmo que me peçam. Vocês me dizem: queremos nos tornar iguais às outras nações, adorando deuses feitos de madeira e de pedra, mas o que vocês planejam jamais acontecerá. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que hei de reinar sobre Israel com mão poderosa, com todo o meu poder e cheio de ira. Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira, quando trouxer os israelitas de volta à sua terra, de todas as nações para onde foram espalhados. Vou levar vocês para o meio de um deserto. Ali julgarei vocês face a face, como julguei os seus antepassados depois de saírem do Egito, no deserto. Assim também vou julgar pessoalmente todos vocês. Palavra do soberano Senhor. Vocês serão contados cuidadosamente, enquanto passarem debaixo da minha vara
e farei com que obedeçam a minha aliança. Os outros, os rebeldes, que vivem na desobediência, que vivem me desobedecendo, serão separados do povo, serão tirados dos países para onde foram levados, mas não voltarão à terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E vocês, ó nação de Israel, escutem o que diz o soberano Senhor. Todos vocês continuem a adorar seus ídolos, mas depois disso vocês terão de me obedecer e nunca mais desonrarão o meu nome com as suas ofertas e com os seus ídolos. É em Jerusalém, no meu santo monte, o monte mais importante de Israel, que vocês vão me adorar e servir. Lá aceitarei o seu culto, pedirei que vocês tragam ofertas e o melhor de tudo que vocês possuírem para dedicar a mim. Vocês serão como uma oferta de incenso perfumado. Eu terei prazer em vocês. Isso acontecerá quando eu reunir todo o meu povo, espalhado entre as nações da terra. Assim mostrarei aos outros povos que eu sou santo no meio de vocês. Quando vocês estiverem de volta na terra que eu jurei pela mão erguida dar aos seus antepassados, vocês acreditarão de fato que eu sou o Senhor. Ali vocês se lembrarão da sua vida cheia de pecado, de toda a impureza espiritual em que viveram e sentirão profunda vergonha por toda a sua maldade. Vocês compreenderão que eu sou o Senhor quando eu tratar vocês com amor e não com acordo com os seus pecados e suas práticas perversas, para mostrar ao mundo quem sou eu, ó nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Depois disso, recebi a seguinte mensagem do Senhor: Filho do homem, olhe para o sul, na direção de Jerusalém, e profetize contra ela. Anuncie o castigo que virá contra a terra de Judá, contra a floresta do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: acenderei um fogo em Judá, que vai queimar todas as árvores, as verdes e as secas. Esse fogo não vai se apagar, mas queimará todos os rostos, desde o sul até o norte. Então todos hão de compreender que esse fogo é um castigo dado pelo Senhor e que ninguém será capaz de apagar. Então eu disse: ah, soberano Senhor, o povo de Israel aqui na Babilônia está dizendo que eu não passo de um contador de histórias. Capítulo 20, então fala desses líderes, né, que vão até Ezequiel buscar conselho, buscar orientação, buscar uma palavra. Eles já estão há 7 anos, né? No 7º ano. Eles já estão há 7 anos lá na Babilônia, exilados, passando, né, por todo tipo de humilhação, escravidão, opressão. E então esses líderes vão até Ezequiel buscar uma palavra, buscar orientação. Estavam acostumados, né, a ter sacerdotes, a ter pessoas que estavam à disposição deles para buscar orientação. E geralmente eles tinham a resposta que eles queriam, porque como Israel já estava totalmente desviado, né, do Senhor, os sacerdotes, os levitas, os profetas, eles acabavam profetizando e falando aquilo que o povo queria ouvir, né? Então era só bênção, nada de desobediência, nada de arrependimento, era só bênção. Então eles vão até Ezequiel buscar essa palavra, e o Senhor diz: eu não vou falar nada. Eles sabem muito bem porque eles estão aqui, eles sabem porque eles vieram parar no exílio, eles sabem já o que eu já profetizei sobre esse tempo de 70 anos que eles vão passar aqui. Não está dizendo nesse texto, tá, gente? Mas o que Deus está querendo dizer é: eles sabem o que eles estão fazendo na Babilônia, como eles devem viver na Babilônia, o que eles devem fazer na Babilônia, como eles devem se arrepender dos seus pecados, para que eu ouça a oração deles e no tempo certo, que seriam depois dos 70 anos, eu ouça e então possa levá-los novamente para a terra que eu prometi dar para eles. Então o Senhor diz assim: sabe aquela questão de que a gente já sabe o futuro da gente, a gente já sabe tudo que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, a gente já sabe qual vai ser o projeto de vida para nós, e ainda assim, porque a gente está passando por algumas dificuldades, a gente tenta consultar Deus para saber se alguma coisa pode mudar, se alguma coisa pode ficar diferente, sendo que na verdade quando Deus fala, Ele dá um decreto e aquilo vai se cumprir. Não há nada que se possa fazer para mudar um decreto, uma palavra dada pelo Senhor sobre tempo, sobre o propósito, né, de ter sido levado para o exílio e tudo mais. Então o povo estava buscando orientação à toa quando o Senhor já tinha dado toda a orientação para que eles
passassem por esses 70 anos e se arrependessem então e se voltassem para o Senhor. Capítulo 21. Depois recebi uma nova mensagem do Senhor. Filho do homem, vire-se na direção de Jerusalém. Anuncie notícias de destruição para os altares dos falsos deuses. Profetize contra a terra de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, eu agora sou seu inimigo, Israel. Vou tirar minha espada da bainha e destruir todo o seu povo, os bons e os maus, sem distinção. Sim, todos serão castigados, até mesmo os justos, desde o deserto do Neguebe ao sul até a fronteira norte. Todo o povo será castigado com a minha espada. Então todos vão saber que eu, o Senhor, tirei minha espada da bainha para cumprir o castigo. Ela não descansará até terminar o seu trabalho. Portanto, filho do homem, comece a gemer. Quando estiver junto com os cativos de Israel, dê suspiros e gemidos, suspiros de dor e profunda tristeza de coração. Quando alguém perguntar por que você está gemendo, responda o seguinte: por causa das terríveis notícias que recebi do Senhor. Quando vocês receberem essas notícias, quando souberem o que aconteceu, todo o coração se derreterá, todos os braços ficarão moles, todo o espírito ficará angustiado e não aguentarão ficar em pé. Palavra do soberano Senhor. Essas notícias más são verdadeiras, em pouco tempo se cumprirão. E voltei a receber uma mensagem do Senhor. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. Uma espada já está afiada e polida, afiada e pronta para a matança, polida para luzir como um relâmpago. Apesar disso, Israel continua a dizer: vamos aproveitar a vida. Eles pensam que nunca serão destruídos por outra nação. A espada está sendo polida, está pronta para ser usada. Ela já foi entregue ao carrasco, aquele que vai castigar Israel. Filho do homem, além de gemer e soluçar, bata no peito em sinal de desespero, porque o meu povo e as autoridades de Israel serão destruídos pela espada. Certamente haverá um grande castigo. Imaginem o que vai acontecer quando o reino que se achava invencível for destruído completamente. Palavra do soberano Senhor. Por isso, filho do homem, profetize o castigo futuro da seguinte maneira: bata palmas, apanhe uma espada e dê 2 ou 3 golpes com ela para mostrar aos israelitas a matança, a grande matança que está avançando sobre eles de todos os lados. Eles perderão a vontade de viver, pois a espada matará gente por todos os lados, junto a todos os portões. Ah, essa espada é rápida como um raio e foi feita para matar. Ó espada, golpeie a direita, golpeie a esquerda, para onde se virar a sua lâmina. Como você bateu palmas, eu também baterei, e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. Então recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, desenhe um mapa com 2 estradas para o rei da Babilônia escolher para vir com a sua espada. Essas estradas devem sair do mesmo lugar, começando no caminho de entrada para a cidade. Coloque marcos na encruzilhada, uma estrada indicando para a direção da cidade de Rabá e a outra estrada para Jerusalém. A cidade fortaleza em Judá. O rei da Babilônia vai parar nessa encruzilhada com os seus exércitos sem saber que cidade atacar primeiro. Chamará os mágicos do seu reino para decidir. Eles tirarão a sorte, sacudindo 2 flechas na caixa onde são guardadas. Oferecerão sacrifícios aos seus ídolos e tentarão ler o futuro, examinando o fígado do animal sacrificado. Finalmente, decidirão atacar Jerusalém, seguindo o caminho da direita. Cercarão a cidade, tentarão derrubar os portões e os muros com grandes troncos. Gritarão as ordens de batalha e ameaças de morte aos moradores da cidade. Construirão rampas de terra para atacar os soldados que defendem os muros. Farão torres de madeira para atirar flechas contra os homens de Jerusalém. Os judeus, ouvindo notícias de ataque, dirão que os magos mentiram, que tudo não passa de um engano. Afinal de contas, o rei da Babilônia fez um juramento solene de não atacar Jerusalém. Mas essa profecia os fará lembrar dos seus pecados que eles cometeram e que é um sinal de que eles serão presos. Portanto, assim diz o soberano Senhor: volta e meia, vocês se lembram das suas desobediências, mostrando abertamente suas maldades, mostrando seus pecados em tudo que fazem, e é por isso que vocês serão castigados.
E você, ó príncipe perverso, infiel a Deus e mentiroso aos homens, chegou o dia do seu ajuste de contas. Assim diz o soberano Senhor. Tire da cabeça sua coroa coberta de joias. O velho sistema de vida será modificado. Os humildes e fracos serão exaltados, e os poderosos e fortes serão humilhados. Destruição, destruição. Eu destruirei completamente a cidade de Jerusalém. Ela não será restaurada, até que esse novo sistema de vida comece a funcionar quando vier o homem que por direito será o líder. Eu mesmo entregarei tudo em suas mãos. Filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano Senhor, acerca dos amonitas, porque zombaram do meu povo quando Judá foi invadido pelos seus inimigos. Uma espada já está pronta para a matança, polida para consumir. Ela é brilhante e rápida como um relâmpago, muito afiada para matar. Ela será usada para matar os falsos profetas e adivinhos pagãos que enganaram vocês, amonitas. O dia do castigo e do julgamento está se aproximando depressa. A espada cairá sobre o pescoço de vocês. Amonitas, ponham a sua espada na bainha. Eu os julgarei no mesmo lugar onde sua nação foi formada, na terra dos seus antepassados. Derramarei a minha ira sobre vocês. Soprarei o fogo do meu furor para queimar ainda mais. Eu os entregarei aos homens brutais, acostumados à destruição. Vocês serão a lenha para a fogueira. Seu sangue cairá sobre a sua terra. Amon será destruído, a ponto de ninguém mais se lembrar de vocês como uma nação. Eu, o Senhor, falei. Então, capítulo 21, o Senhor está falando para Ezequiel levar essa profecia, né? São mais 3 profecias aqui, 2 para Israel e 1 para os amonitas, né? O Senhor está falando sobre a grande destruição que ainda viria sobre Jerusalém, sobre Judá. Mesmo a grande maioria já tendo sido levada para o cativeiro, né? Para a Babilônia. Ainda assim haveria ainda mais destruição. O que me chama mais atenção no capítulo 21 é o Senhor falando que quando chegar o tempo, né, de mudar o sistema, o Senhor vai colocar aquele que realmente vai liderar sobre essa terra de Israel. Quer ver, ó? Versículo 27. Destruição, destruição. Eu destruirei completamente a cidade de Jerusalém. Ela não será restaurada até que seja esse novo sistema de vida e comece a funcionar quando vier o homem que por direito será o líder. Eu mesmo entregarei tudo em suas mãos. Isso está falando sobre o reino milenar, né? Sobre o reino de Deus instaurado sobre a terra mesmo a partir de Jesus. Jesus é o único que vai poder reinar com justiça, colocando realmente tudo em ordem, no seu devido lugar, tanto em Jerusalém, com o povo de Israel, como em todas as nações. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai reinar sobre o trono no Monte Sião. Ele vai ser o governador de toda a terra. Ele vai ser o rei sobre toda, o rei dos reis, o Senhor dos senhores sobre toda a terra. Então, Ezequiel também está falando sobre o tempo do fim, da escatologia mesmo, né? Os últimos dias com o reino milenário de Jesus sendo colocado no trono. Eu falo que a maioria, gente, das profecias, elas têm parte do seu cumprimento, sim, naquele tempo, né? Ezequiel está falando para um momento da história onde o seu povo estava exilado na Babilônia, onde os que estavam em Judá e Jerusalém ainda estavam debaixo de desobediência. E o Senhor então vem com ira, vem com destruição, ele destrói as cidades ao redor. Então o Senhor está cumprindo aquilo que ele está falando, mas não plenamente. E essa é a grande questão da palavra de Deus. Quando a gente lê de Gênesis a Apocalipse, a gente tem noção e deve ter essa noção de que o Senhor ainda não cumpriu plenamente toda a sua palavra, de que o Velho Testamento era uma sombra de bens vindouros, como o próprio texto diz ali em Hebreus, se não me engano, né? E de que tudo ainda vai se cumprir plenamente, justamente com a volta de Jesus, com a destruição de todos os seus inimigos, com a limpeza de toda a terra, né, da limpeza do pecado, e então virá o juízo final e a instauração de vida eterna para todos nós, né, com a volta de Jesus e com esse reino milenar que vai durar 1000 anos. Então a gente tem todo esse processo
sendo profetizado pelo Senhor também no Velho Testamento. Muito do tempo do fim, do tempo da volta de Jesus, está sendo profetizado dentro dos livros do Antigo Testamento. A gente tem muitas profecias. Na verdade, para os estudiosos aí, a maior parte das profecias sobre a segunda volta de Jesus, a segunda vinda, né, de Jesus sobre a terra, é justamente no Velho Testamento que tem mais profecias a respeito disso. Amém? Então terminamos nossa leitura aqui. Eu espero que você possa ter um tempinho a mais aí com a palavra, se você puder ler um pouquinho mais aí, né? Ter um tempo com o Senhor, de meditação, de oração. Faça isso para que o Espírito Santo possa continuar ministrando aí o texto na tua vida, né? Falando com você. Busque referências aí dentro da palavra para fazer pequenos estudos. Você vai ver que bênção é ver a palavra de Deus se cumprindo em detalhes, né? Em cada detalhe que Deus está falando. Amém? Deus abençoe. Ótimo domingo aí para vocês e até amanhã, se Deus quiser.